A verdade sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo não é apenas uma doutrina a ser compreendida intelectualmente, mas uma realidade profundamente prática que deve influenciar a vida diária e o serviço cristão. Pensar nesse evento glorioso tem o poder de moldar nossa conduta e embelezar a nossa caminhada, conferindo-lhe direção e esperança. É essencial compreender que o Senhor Jesus Cristo voltará em pessoa. Esta afirmação é repetidamente confirmada nas Escrituras, com declarações que não deixam espaço para dúvidas. Ele mesmo disse: "Eu voltarei." Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 3. Após a sua ascensão, os anjos disseram aos discípulos: "Este mesmo Jesus virá do mesmo modo como o vistes ir." Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. O apóstolo Paulo escreve que devemos esperar do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Em outra passagem, lemos que o próprio Senhor descerá do céu. Primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Essas afirmações eliminam qualquer ideia contrária à realidade de sua vinda pessoal. Sem essa viva esperança de ver o Senhor Jesus, o futuro seria sombrio. Contudo, essa expectativa bendita nos dá motivos para nos alegrarmos, mesmo em meio às aflições de um mundo que, segundo a carta aos Romanos, está gemendo. Essa esperança também serve como forte estímulo ao serviço cristão, aliviando os fardos e nos permitindo entoar cânticos espirituais, mesmo em circunstâncias adversas. O momento exato da vinda do Senhor permanece um mistério oculto por sabedoria divina. Todas as tentativas de marcar datas têm se mostrado fúteis e perigosas. O próprio Senhor declarou que ninguém sabe o dia nem a hora, exceto o Pai. Pode ser que ele venha neste ano, ou pode ser que ainda leve algum tempo. Por isso, é privilégio do crente viver em constante vigilância, sempre preparado para o retorno iminente do Senhor. Existem fortes evidências de que estamos nos últimos dias. No entanto, muitos crentes têm dificuldades em aceitar a ideia de que o Senhor pode vir a qualquer momento, pois foram ensinados a esperar certos acontecimentos catastróficos antes de sua vinda. Uma dessas ideias é a teoria de que a Igreja passará pela grande tribulação. Entretanto, ao examinarmos cuidadosamente as Escrituras, percebe-se que essa ideia não se harmoniza com os propósitos de Deus para os seus redimidos. O termo "a grande tribulação" se refere a um período de intensa angústia e sofrimento jamais visto. O Senhor Jesus descreve esse tempo como uma tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 21. As descrições incluem fomes, pestes, terremotos, traições, ódio entre as pessoas e o esfriamento do amor, tudo causado pela multiplicação da iniquidade. A situação será tão grave que os que estiverem na Judéia serão instruídos a fugir para os montes, sem sequer retornar para pegar seus bens. Mulheres grávidas ou amamentando enfrentarão dificuldades extremas. Haverá advertência para que o momento da fuga não ocorra no inverno nem no sábado, devido às restrições da lei mosaica. Esse tempo será tão severo que, se os dias não fossem abreviados por amor aos eleitos, ninguém sobreviveria. Esse cenário evidencia que a grande tribulação diz respeito primariamente ao povo terreno de Deus, os judeus. Os gentios não estão ligados à Judéia nem ao sábado. Portanto, se a Igreja fosse passar por tudo isso, a gloriosa esperança da volta do Senhor perderia sua característica de consolo, sendo substituída por temor. No entanto, o ponto central não é o que diferentes grupos de crentes acreditam, mas o que as Escrituras ensinam.
Ao compararmos passagens bíblicas, podemos obter uma visão mais clara dos propósitos divinos para os santos. Duas passagens são especialmente relevantes ao tratarmos da vinda do Senhor para os seus. A primeira está no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Nesse trecho, o Senhor conforta os discípulos, dizendo que na casa do Pai há muitas moradas, que Ele vai preparar um lugar para eles e que voltará para recebê-los para si mesmo, a fim de que onde Ele estiver, eles também estejam. Esta é uma clara referência à sua vinda para buscar os redimidos, e o que chama a atenção é a ausência de qualquer menção a catástrofes, perseguições ou tribulações como condição prévia para esse evento. A segunda passagem está na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 12 a 18. O versículo 13 mostra que alguns crentes estavam entristecidos pela morte de irmãos na fé, e o apóstolo os consola, afirmando que na vinda do Senhor, os mortos em Cristo ressuscitarão ao som da sua voz, da trombeta de Deus e da voz do arcanjo. Eles se unirão aos vivos e todos juntos serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Aqui também não há qualquer menção à grande tribulação ou a acontecimentos terríveis. Pelo contrário, os crentes são exortados a se consolarem com estas palavras, que oferecem esperança e paz, e não medo e angústia. Consideremos agora os primeiros versículos do último capítulo da primeira epístola aos Tessalonicenses, onde se lê que vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. É essencial distinguir entre a vinda do Senhor, mencionada no capítulo 4, e o dia do Senhor, no capítulo 5. A vinda será um ato de bênção para os santos. Já o dia será um período de juízo sem paralelo. O apóstolo Pedro, em Atos, capítulo 2, versículos 19 e 20, ao citar a profecia de Joel, declara que o dia do Senhor será precedido por sinais celestiais e terrestres muito definidos, sangue, fogo e vapor de fumaça. Logo depois, afirma que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Esses sinais ocorrerão logo após o período da grande tribulação. E, na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos de 10 a 12, ele afirma que o dia do Senhor encerrará com eventos ainda mais catastróficos do que os que o antecederam, dizendo: os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão. A terra e as obras que nela há serão queimadas. A expressão, como ladrão de noite, indica claramente a natureza repentina e inesperada desse dia. O ladrão, para ter êxito, precisa manter suas vítimas na ignorância quanto ao momento da sua chegada. Assim, também será o dia do Senhor. Virá de surpresa sobre aqueles que não estiverem preparados. Por outro lado, a vinda do Senhor, descrita no capítulo 4, não será um acontecimento inesperado para os crentes. Inúmeros filhos de Deus, com corações vigilantes, vivem diariamente na expectativa desse glorioso encontro com o Senhor. E esse número só cresce. Logo em seguida, o apóstolo adverte: quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, e de modo algum escaparão. Aqui, o juízo vem de forma súbita e certa. A paz e a segurança mencionadas são enganosas. Uma paz falsa é mais perigosa do que a mais severa tempestade, pois, em meio à tempestade, o perigo é visível e há, por vezes, possibilidade de se buscar refúgio. Já na paz enganosa, a ilusão é fatal. Pensa-se que tudo vai bem, quando, na verdade, o perigo é iminente e quando se dá conta disso, é tarde demais. O mesmo se aplica à falsa segurança. A verdadeira paz, duradoura e segura, é aquela que foi conquistada pelo sangue da cruz do Senhor Jesus, e a única segurança real está na rocha eterna. Quanto ao pronome eles, é evidente que não se refere aos crentes. Logo, refere-se àqueles que vivem nas trevas,
aos que estão sem Deus e sem o Senhor Jesus. Para estes, o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Em contraste, o versículo seguinte diz: Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Isso mostra com clareza que o dia do Senhor está relacionado aos que pertencem às trevas, e não aos filhos da luz. Os que foram tirados das trevas e trazidos para a maravilhosa luz de Deus estão mais diretamente relacionados à promessa de esperança descrita no final do capítulo 4 do que ao juízo exposto no início do capítulo 5. Outra passagem de grande relevância sobre o mesmo tema encontra-se na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém até que seja tirado. Aqui se afirma que o dia de Cristo, ou como alguns manuscritos dizem, o dia do Senhor, não virá sem que antes ocorra a grande apostasia e a revelação do homem do pecado. Esse será o ponto culminante do mistério da iniquidade. Os inimigos da verdade tomarão suas próprias direções, e o mal se multiplicará desimpedido. Este mistério da iniquidade já está em operação desde a época apostólica, mas tem sido restringido por um poder que age como um freio. Esse poder tem contido o avanço desmedido da iniquidade, impedindo que ela ultrapasse os limites estabelecidos por Deus. O Senhor permite que a ira humana se manifeste até certo ponto, para que ele seja glorificado, mas restringe aquilo que não o glorificaria. No entanto, haverá um momento determinado por Deus em que esse poder restritivo será removido, e então o homem do pecado, aquele que se opõe a tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, será plenamente revelado. Ele se assentará no templo de Deus, proclamando ser Deus, e virá com todos os poderes de engano, com sinais e maravilhas mentirosas. Surgirá então uma questão de grande importância. Qual é esse poder que restringe? O texto utiliza o pronome ele, o que indica uma pessoa, não uma força impessoal. Sendo assim, essa pessoa só pode ser o Espírito Santo de Deus. Os crentes são chamados de sal da terra, pois são habitados pelo Espírito Santo, e por isso exercem uma influência purificadora e preservadora no mundo. Se não fosse a presença dos redimidos de Deus na terra, habitados pelo Espírito, a maldade já teria alcançado um nível insuportável. Sabemos que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Quando ele será tirado da cena, quando for levado juntamente com a igreja no arrebatamento para o encontro com o Senhor glorificado. Nesse momento, o poder que restringe o mal será removido e a terra enfrentará o período conhecido como a Grande Tribulação. A próxima razão que aponta para o fato de que a igreja não passará pela Grande Tribulação é, sem dúvida, uma das mais significativas e difíceis de contestar. Para compreendê-la, é necessário considerar com atenção um dos capítulos mais impressionantes da Escritura. O capítulo 5 do livro de Apocalipse, que se inicia com a visão de um livro na mão direita daquele que está assentado sobre o trono. Este livro estava escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Este livro pode muito bem conter os títulos de propriedade da terra, e os 7 selos que o selam estão claramente ligados aos severos juízos que, no tempo determinado por Deus, cairão sobre o mundo culpado. Dentre todos os seres nos céus e na terra, somente um é encontrado digno de abrir o livro e romper seus selos: o leão da tribo de Judá, o vitorioso, que, como Cordeiro de Deus, triunfou completamente sobre os poderes das trevas. Por causa disso, é declarado digno de abrir o livro. Ele é então visto como o Cordeiro que foi morto, estando no centro do trono. Ao redor dele estão 4 seres viventes e 24 anciãos, todos envolvidos no mais doce dos cânticos, chamado de o Novo Cântico. Este cântico ressoa eternamente nas regiões celestiais com as palavras: Tu és digno,
porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. É amplamente entendido que os 24 anciãos representam a Igreja, o que faz pleno sentido, pois apenas os redimidos podem entoar o cântico da redenção. Esta multidão celestial não representa um único povo ou nação, mas homens e mulheres provenientes de todas as partes do mundo. O mundo que Deus tanto amou ao ponto de dar o seu Filho. E enquanto este cântico é entoado no céu, o livro permanece selado, com seus selos intactos. O primeiro selo só é aberto no capítulo 6 de Apocalipse. Este detalhe tem um grande peso, pois evidencia que, antes que os juízos divinos sejam derramados sobre a terra, os redimidos já estão na presença de Cristo, nos céus. Ao organizar os elementos dessa cena, a conclusão se torna clara. O livro está na mão direita daquele que está assentado no trono. O livro está selado com 7 selos, ainda intactos, e estes estão diretamente conectados aos julgamentos que sobrevirão à terra. Os 24 anciãos representam a Igreja, formada por pessoas dos 4 cantos do mundo. Esses anciãos estão no céu, ao redor do trono, antes que qualquer selo seja rompido. A abertura do primeiro selo só ocorre no capítulo 6. Portanto, fica evidente que antes que qualquer um dos terríveis eventos descritos a partir de Apocalipse, capítulo 6, aconteça, a Igreja já estará segura com Cristo na glória. Alguns podem argumentar que os acontecimentos descritos no Apocalipse nem sempre seguem uma ordem cronológica rígida, o que é verdade. No entanto, esse argumento não afeta o ponto principal aqui. Quando o livro ainda está fechado, os redimidos já estão com Cristo no céu. Isso implica que a Igreja foi levada para a presença do Senhor antes mesmo da abertura do primeiro selo. Ao refletir sobre esse tema, é natural que surjam algumas questões desafiadoras. Uma delas está relacionada ao soar das trombetas, mencionadas em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, e nos capítulos 8 a 11 de Apocalipse. A diferença entre essas passagens é esta. As duas primeiras se referem a trombetas associadas à bênção e fazem parte da tripla convocação que ocorrerá quando o Senhor vier buscar os seus. Já as trombetas mencionadas em Apocalipse são trombetas de juízo, das quais os crentes não terão participação. Em 1 aos Coríntios, capítulo 15, o apóstolo menciona a última trombeta, e para os salvos, de fato, será a última. É possível que essa expressão esteja associada à prática militar romana, em que os soldados ouviam 3 toques de trombeta, sendo o último o sinal para marcharem. Há também uma conexão interessante com as trombetas usadas no acampamento de Israel, conforme descrito em Números, capítulo 10. Uma trombeta era tocada para reunir os príncipes de Israel. Um alarme era soado quando o povo devia partir. E então encontramos estas palavras: Mas quando a congregação for convocada, tocareis, mas não soareis alarme. Quando o Senhor vier para buscar os seus, ouviremos a trombeta, não como sinal de alarme, mas como o som da gloriosa reunião de todo o seu povo, que será arrebatado para encontrar o Senhor nos ares e o verá face a face. Outro ponto frequentemente levantado diz respeito à primeira ressurreição, mencionada em Apocalipse, capítulo 20, versículos 5 e 6. Há apenas 2 ressurreições futuras, a dos justos e a dos injustos. A ressurreição dos justos pode ocorrer em 2 fases distintas. Primeiro, quando o Senhor vier dos céus para buscar os santos da era da Igreja e provavelmente também os santos do Antigo Testamento. Depois, ao final da grande tribulação, quando os mártires da tribulação serão ressuscitados. Ambas essas fases fazem parte da chamada primeira ressurreição. A ressurreição dos injustos acontecerá após os 1000 anos do reino milenar, como descrito em Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15.
O próprio Senhor se referiu às duas ressurreições em João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Desviando nossos pensamentos dos juízos que cairão sobre o mundo, voltemo-nos por um momento para as glórias que aguardam todos os verdadeiros crentes no retorno do Senhor Jesus Cristo. A salvação será então revelada em toda a sua plenitude. Conforme escrito na Epístola aos Hebreus, assim como Cristo foi manifestado uma vez para tirar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, assim também aparecerá uma segunda vez, sem pecado, para a salvação. A questão do pecado foi resolvida definitivamente na cruz, e tal obra jamais se repetirá. Quando o Senhor vier novamente, será para consumar a salvação, aquela que foi planejada por Deus nas eternidades passadas, adquirida pelo sacrifício de Cristo e aplicada a nós pelo Espírito Santo. Mesmo os crentes mais experientes mal tocaram na superfície dessa tão grande salvação, mas no dia em que virmos o Senhor face a face, compreenderemos plenamente sua extensão, sua profundidade, seu comprimento e sua altura. Sua grandeza será apreciada com um gozo indizível. A vida eterna, ainda que seja uma posse presente, é muitas vezes apresentada no Novo Testamento como uma promessa, pois a parte mais gloriosa dela ainda está por se cumprir, quando estivermos para sempre com o Senhor. O apóstolo João recorda o imenso amor que o Pai nos concedeu, fazendo-nos filhos de Deus. É nosso direito espiritual de primogenitura, algo que, diferentemente de Esaú, não podemos vender, pois a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Essa vida, de tão preciosa, foi ocultada no próprio Cristo, tornando-se inalcançável a qualquer inimigo. João prossegue dizendo que ainda não se manifestou o que havemos de ser. Se fosse revelado por apenas alguns segundos, seríamos incapazes de suportar o peso eterno de glória que tal revelação traria. Assim, exercitamos a paciência da esperança, como Paulo elogiou aos Tessalonicenses. Ainda que os detalhes das maravilhas celestiais não tenham sido revelados, está registrado que seremos semelhantes a Ele. Essa transformação é a consumação de todos os propósitos eternos de Deus para conosco. Ver sua face será o céu, mas ser como Ele ultrapassa nossa compreensão. Paulo recorda aos filipenses que nossa pátria está nos céus e anuncia que o Senhor Jesus Cristo transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o poder que lhe permite sujeitar todas as coisas. Nossos corpos já sofrem alterações frequentes ao longo da vida, mas nenhuma transformação se comparará à que ocorrerá por ocasião de sua vinda. Assim como carregamos a imagem do terreno, certamente carregaremos a imagem do celestial. O primeiro passo nesse plano de redenção foi a presciência de Deus, e Ele nos predestinou a sermos conformes à imagem de seu Filho. Este é o propósito supremo de nossa salvação. Mesmo sendo transformados, manteremos nossa identidade. Assim como o sol, a lua e as estrelas possuem cada qual sua própria glória, assim será também conosco no dia perfeito. Todos seremos como Cristo, mas cada um conservará sua individualidade. Isso nos conduz a uma pergunta recorrente: conheceremos uns aos outros no céu? Certamente sim. Há diversas evidências nas Escrituras, como quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses dizendo que eles seriam sua coroa de glória no retorno do Senhor, indicando que os reconheceria entre todos os redimidos. A última promessa da Escritura é: certamente venho sem demora. Este é o evento futuro que mais ocupa o coração do nosso Senhor. Por ele suportou a cruz e desprezou a vergonha. Agora, aguarda ver o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Nós também seremos satisfeitos quando despertarmos com a sua semelhança. A resposta natural a essa promessa é: amém, assim seja. Vem, Senhor Jesus. Que futuro glorioso nos aguarda, sem lágrimas, sem dor, sem tristeza, sem decepções, sem ansiedade, sem fome, sem sede, sem pecado, sem maldição, sem morte.
Mas além da ausência dessas coisas, há a presença de algo infinitamente maior: alegria, cântico, glória e satisfação, todos em abundância por toda a eternidade. Estaremos em um lugar glorioso, com corpos glorificados, junto a um povo glorificado e, acima de tudo, na presença de um Salvador glorificado. Naquele dia acontecerá a apresentação mais extraordinária já vista. A igreja, preciosa como uma pérola de grande valor, será apresentada ao próprio Senhor, gloriosa e completa. Nenhum membro faltará, nenhuma divisão a desfigurará, nenhuma mancha, ruga ou qualquer defeito comprometerá sua beleza. Nenhuma nota discordante será ouvida, nenhuma nuvem obscurecerá sua glória. Ela será perfeita, apresentada irrepreensível diante de sua presença com grande alegria. Há quem defenda uma ideia segundo a qual apenas um grupo seleto será arrebatado na vinda de Cristo: os mais fiéis, os mais vigilantes, os mais santos. Mas essa teoria entra em conflito com a realidade de que muitos crentes fiéis podem nunca ter sido devidamente ensinados sobre a segunda vinda, enquanto outros, mesmo conhecendo essa verdade, podem viver de forma inconsistente. A declaração que se encontra na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 28, que diz: "E aparecerá segunda vez aos que o esperam", possuía um significado profundo para os crentes daquela época, pois estavam familiarizados com o serviço do sumo sacerdote no tabernáculo. Quando ele entrava no lugar santo para expiar os pecados, o povo aguardava ansiosamente sua reaparição. Ainda que alguns estivessem desatentos, a bênção era para toda a congregação. Do mesmo modo, Cristo foi oferecido uma vez para levar os pecados de muitos e em breve aparecerá para concluir a obra de bênção, dizendo: "Levanta-te, minha querida, minha formosa, e vem." Se a vinda do Senhor fosse apenas para os fiéis, quem seria digno de subir? Qual de nós atingiu o padrão de lealdade necessário? Todos, no melhor dos casos, somos servos inúteis. Nosso amor é falho, nosso serviço é débil, nossa influência é limitada. Se depender de mérito, nenhum será levado, mas se for pela graça, e certamente o é, então todos os que creem serão arrebatados. Finalmente, assim como nossa esperança está centrada em Cristo, a esperança dele está centrada em nós. Repetidamente, no Evangelho segundo João, vemos que ele veio do céu para fazer a vontade do Pai. Isso se evidenciou claramente no Getsêmani, quando disse: "Não se faça a minha vontade, mas a tua." No entanto, houve um momento em que ele expressou seu desejo pessoal: "Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também estejam comigo, para que vejam a minha glória." Esse anseio profundo do Senhor está diretamente ligado aos seus redimidos. Todos os seus demais propósitos e desejos estão subordinados a esse grande anelo. Por isso, devemos ter ânimo, pois agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos.